Paz de Deus, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem, na benevolência do grande Judiré, Vaziré. Meus irmãos, hoje estamos aqui para compartilhar aqui mais um estudo com os irmãos, e também este vídeo vai para todos os indivíduos, ou seja, todos os crentes da igreja adventista do sétimo dia. Por que eu estou a direcionar este estudo para esta denominação? Porque a igreja adventista do sétimo dia, ainda eles vivem, ok? Vivem com a lei mosaica, ok? Ou seja, eles ainda pegam a lei do Masha, de Moisés, para refutar e também para fundamentar as suas doutrinas, ou então as suas leis da igreja que eles mesmos criaram, ok? E além disso também, né, eles se apegam muito na antiga aliança, ok? Hoje aqui vou trazer um estudo tremendo que vai refutar, que vai dizer que tudo que estava na antiga aliança já não faz sentido, ou seja, já não pode estar presente nessa nova aliança, ok, meus irmãos? É tremendo, meus irmãos. Por quê? Porque o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, ele sempre deu uma alerta, falou bastante acerca da lei de Moisés, comparou a lei de Moisés com a nova aliança, com a lei do Mashiach, ok? Por quê? Porque a morte do Mashiach veio abolir na sua totalidade a lei de Moisés. Ele veio tirar, quer dizer, ele veio dar um alívio espiritual para a nova aliança, ok, meus irmãos? Então é tremendo, fica até o fim para melhor compreensão. Nós aqui temos duas Bíblias, uma Almeida e uma das Testemunhas de Jeová, ok? E o nosso estudo hoje só vamos falar acerca do segundo, ou seja, vai ter um fundamento no livro de 2 de Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 7 em diante. Este capítulo é tremendo, meus irmãos, ok? É muito tremendo. Então, abre aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia ali, 2 de Coríntios, capítulo de número 3 e no versículo de número 7 em diante. Vamos lá ler aqui comigo, né? Ele diz o seguinte, no versículo 7. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Yahweh apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Seu domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito do Criador, o Espírito de Yahweh. Olha como é tremendo. Vamos parar aqui no 9. Ele diz assim, vamos ler aqui na versão da Testemunha de Jeová, que é mais clara. Ele diz assim, ora, seu código, o código é a mesma coisa a falar da lei, é lei, né? O código que administra a morte, que foi gravado com letras e pedras, veio com tal glória que os filhos de Israelita não podiam olhar para o seu rosto, então, no rosto de Moisés. Por que a lei traz a morte? Né? Porque aqui a Bíblia está nos falando, quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, quando a lei que traz a morte. Oh, irmão Selmo, como assim esta lei vai trazer a morte? Sabe por que esta lei vai trazer a morte? Porque quando o Criador entrega a lei ao Masha ou a Moisés, esta lei vai definir a regra ou uma linhagem de vida para o povo de Israel. Ou seja, quem não cumprir esta lei, morrerá. Ok? Isso foi o mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Não comerás essa fruta, se você comer desta fruta, conhecerás o bem e o mal, ou morrerás. Então, esta lei é tipologia
daquela fruta que estava, daquela árvore do bem do conhecimento que estava lá no Jardim do Éden. Esta lei é para, se você não cumprir, morrerás. Se você cumprir, estarás restabelecido a glória do Criador. Ou seja, o Espírito do Criador restabelecerá em ti e tu alcançarás a salvação. Ok? Por isso que aqui a Bíblia fala como a lei que traz que a morte. Porque se você não cumprir esta lei, vai fazer que vai ser morto. Naquele tempo, quem pecava contra o Criador, a terra rachava e você entrava no meio. As mulheres que eram adúlteras eram apedrejadas até a morte. Ok? Que o adultério também está na lei de Moisés. Ok? Está na lei também de Moisés. Então todas as mulheres que são adúlteras é massacrada, ou seja, é apedrejada até a morte. Todo indivíduo que não cumprir taxativamente esta lei, o indivíduo deverá ser quê? Deverá ser morto pelo povo israelita mesmo. Por isso que o Criador, quando o povo se rebelou, ou seja, quando criou aquele bezerro de ouro, o Criador falou no Moisés a dizer o seguinte: Moisés, divide o povo. Quem está contigo ou quem está comigo fica no outro lado. Quem não está comigo, ou seja, está contra você, porque quem está contra você também está contra a mim, nesse do outro lado. Quando Moisés fez aquela divisão, o Criador mandou para Moisés fazer o quê? Matar todo aquele indivíduo que está contra o Criador. Ou seja, aqueles indivíduos não cumpriram com aquela lei. Ok? Por isso aqui a lei fala como a lei que traz que a morte. Olá, vamos lá. Depois do versículo 9 vai dizer assim: a lei que condena as pessoas teve glória. Ok? Por que essa lei que condena as pessoas teve glória? Porque as pessoas alcançavam a salvação, alcançavam a glória do Criador por cumprir esta lei. Ou seja, esta lei traz glória, também traz morte. Ok? Violação desta lei traz morte. Obediência desta lei alcança a glória do Criador, alcança a salvação. Ok? E depois diz o seguinte: porém, muito mais glória tem o Espírito, ou seja, o Kadosh, que traz a salvação. Ok? Ele diz assim: muito mais glória tem, né? Muito mais glória tem o Espírito do Criador. Que traz quê? Que traz a salvação. Né? Que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora. Olha como é tremendo. Sabe aquela lei de Moisés que trazia a salvação, que trazia a glória do Criador, já não é mais maior do que a glória que temos agora. E esta glória é restabelecido, é alcançado por intermédio de quem? De Yahushua, o Mashiach. Por quê? Porque ele morreu para salvar todo aquele indivíduo que crê nele. Olha como é tremendo. Agora vamos falar da igreja adventista. A igreja adventista do sétimo dia ainda vive com aquela lei de Moisés. Ou seja, ainda eles não alcançaram a glória da agora, a glória do Mashiach. Ou seja, não alcançaram a salvação do Mashiach. Eles continuam com aqueles mandamentos, com aquelas leis, com aquelas leis do Moisés. Ok? Eles vivem ainda da lei mosaica. Eles ainda não alcançaram a salvação por intermédio de Yahushua, o Mashiach. Por quê? Porque eles ainda vivem 100%, na lei mosaica. Ok? E aqui ele fala, aquela glória já não é mais maior do que esta glória que existe hoje. Que nós alcançamos por intermédio de quem? De Yahushua, o Mashiach. Ele diz o seguinte: de modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. Ok? Aquela glória que as pessoas alcançavam por intermédio daquela lei mosaica,
aquela lei só mudou, só durou um determinado tempo, pequeno tempo. Porque a glória que é alcançado por intermédio do Mashiach, ele é daquele tempo, é dos tempos dos nossos antepassados, e é do nosso tempo, e é de toda a vida para o sempre. Ok? Para o sempre. Por isso que o Mashiach diz assim: quem crê em mim não morrerás, mas sim alcançará a vida eterna. Mas eterna é uma vida longa. Oi? Olha como é tremendo, meus irmãos, esta passagem. Olha como é tremendo este capítulo, meus irmãos. Porque diz assim: muito mais glória tem aquilo que dura para o sempre. Que é alcançado por intermédio de quem? De Yahushua, o Mashiach. No versículo 12 diz o seguinte: porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés. Olha, então eu falei isso aqui, é o apóstolo Shaul. Lembrando, quem está a falar aqui é o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Né? Vou repetir no 12. Porque temos essa esperança, agimos com toda a confiança. No 13, nós não fazemos como Moisés, né? Nós não podemos fazer concernente à lei de Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da antiga aliança, olha como é tremendo. Vou contar aqui uma história bem bonitinha. Naquele tempo do Mashiach, né, tinha vamos dizer aqui, um templo. Aquele templo não está em Israelita. Naquele tempo existia sacerdotes. E aquele templo, quando você entrava dentro daquele templo, tinha uma parte que se chamava Santo dos Santos, que só deve pisar naquele Santo dos Santos era quem? Era os sacerdotes. E aquele templo dentro era cobrido por um véu. Ok? Era cobrido por um véu. As pessoas que entregavam sacrifício não passavam de frente daquele véu. Eram cobridos por quê? Por véu. Quem chegava lá eram os sacerdotes. Por quê? Porque lá tinha que a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava quem? O Mashiach. Porque as pessoas, quando faziam sacrifício, os sacerdotes é que pegavam aquele sacrifício, levavam para dentro do Santo dos Santos, para fazer o quê? Para perdoar os pecados daqueles indivíduos que faziam o quê? Sacrifício. Ok? Por isso que ele fala como no tempo do Mashiach, as pessoas eram cobridas por véu. Ou seja, não olhavam que estavam dentro daquele véu. Ou seja, quem era o mediador dos indivíduos, né? Quem eram os mediadores dos israelitas para com o Criador, eram os sacerdotes, porque os sacerdotes faziam, que levavam sacrifício de fora daquela parte do véu para dentro, né? Para dentro do local onde se chamava Santo dos Santos, para fazer o quê? Para perdoar os pecados daqueles indivíduos que pecavam e faziam o quê? Sacrifício de animais. Ele diz assim: até quando deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com o Mashiach. Olha como é tremendo. Quando o Mashiach morreu, houve que? Quando o Mashiach morreu e estava pregado no madeiro, houve um terremoto. Ok? Houve um terremoto. E quando este terremoto acontecia, o véu se rasgava, ou seja, a roupa do Mashiach se rasgava. Ou seja, aquele véu que tapava, né, que acegava o pessoal, ele racha-se. As pessoas agora fazem o quê? Eles entram diretamente em comunhão com quem? Com Yahushua Mashiach. Ou seja, aquele véu que estava impedido por intermédio daquela lei para as pessoas estarem assim, próximo com o Criador, faz ser que rasga. Então as pessoas entram em comunhão diretamente com quem? Com Yahushua Mashiach. Ou seja, aí surge
começa a nova aliança. Ok? Começa aqui a nova aliança. A antiga aliança, aí já se vai. Já não se faz mais sentir a antiga aliança. Depois da morte do Mashiach, começa aqui a nova aliança. Ou seja, todos aqueles mandamentos que estavam lá no Antigo Testamento, na antiga aliança que Moisés fez com o Criador, já não se faz mais sentir com a nova aliança. Ou seja, todo aquele indivíduo que crê em Yahushua Mashiach, que era o Salvador que veio salvar a humanidade, entra nesta alívio. Entra nesta aliança com Yahushua e deixa a lei mosaica. Ok? Deixa a lei mosaica. Ou seja, todo aquele indivíduo que ainda vive a lei mosaica, ele ainda não crê em Yahushua Mashiach. Não crê em Yahushua Mashiach. Porque ele diz assim, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com quem? Com Yahushua Mashiach. Ou seja, quando você crê em Yahushua Mashiach, este véu é retirado sobre a sua frente. Você já não vive mais na antiga aliança. Agora você vive uma nova aliança. Ok, meus irmãos? É isto aqui. Este capítulo é muito tremendo. Vou fazer a segunda parte, senão o vídeo vai ser muito grande. Ok, meus irmãos? Vamos na segunda parte.